Eu convido você, meu irmão, para que abra a sua Bíblia no Salmo de número 42. Salmo 42. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 5. Salmo 42, leremos do verso 1 ao verso de número 5. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, que dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar, queridos. Senhor, nós desejamos mais do Senhor. E nesse instante que lemos a Tua Palavra, rogamos para que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração. Para que sejamos tocados, Senhor, impactados pela Tua Palavra. Não nos deixe sair daqui, Senhor, de qualquer maneira, mas que possamos sair daqui impactados no toque regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Esse é o clamor do nosso coração neste momento. Esse é o nosso desejo, Senhor. Fale conosco em nome de Jesus. Sabe, meus irmãos, o Salmo 42, ele nos fala da solidão do deserto. E o deserto é um lugar de silêncio. O deserto é um lugar de contrastes. O deserto é um lugar de calor intenso durante o dia e de frio intenso durante a noite. As plantas que existem no deserto, os cactos, as sarças, os arbustos, as plantas espinhentas, elas precisam acumular toda a água possível para poder sobreviver no deserto. O único som que se ouve é o de fortes ventos, tempestades de areia, e que frequentemente são fatais. Mas a pergunta que se faz é: como esperar ouvir a voz de Deus num lugar assim? Como ouvir a voz de Deus num lugar assim? Como ouvir a voz de Deus no deserto? E foi na escassez e na sobriedade dos desertos, livre das distrações, que muitos homens do Senhor, homens de Deus, tiveram as suas visões mais claras da face de Deus. Foi nos desertos que homens do Senhor escutaram a sua voz com muita clareza e nitidez. Mas se nós fizermos uma analogia, qual é a relação dos desertos que nós vemos nas Escrituras e os desertos que nós enfrentamos hoje? Talvez os desertos de hoje possam ser vividos em momentos difíceis, de crise,
situações graves que nos pegam de surpresa e nos abalam completamente, e o nosso equilíbrio emocional e espiritual fica desestruturado. Só que quando nós pensamos nestas crises, nesses desertos, a crise pode ser um tempo de perigo, porque pode nos afastar de Deus, mas também pode ser uma oportunidade preciosa, porque nós podemos nos aproximar muito do Senhor. Porque nós podemos viver e superar estas crises. Atravessá-las é enfrentar desafios que nos trarão amadurecimento. Ou talvez até sejamos deteriorados na nossa caminhada. Mas a palavra de Deus nos convida a buscá-lo como fonte inesgotável por uma vida centrada nele, independente da circunstância que enfrentemos. Nesse salmo lindo e belo do saltério, nós vemos alguém abrindo o coração. Alguém que abre o seu coração de uma forma corajosa, desabafa em plena crise. E ele começa então a investigar as causas da crise que enfrenta, reconhecendo as suas consequências e encontrando a sua solução para a sede de Deus. Por algum motivo, talvez devido às guerras ou ao esfriamento espiritual, o salmista viu-se um dia afastado dos seus afazeres, dos seus amigos, dos seus parentes, do culto, do templo, da cidade natal. E como que se estivesse sentado numa colina na região deserta, ao norte de Israel, experimentando o gosto amargo da saudade, da solidão, ele coloca-se diante da presença do Senhor e começa a meditar sobre a sua vida espiritual. Talvez tenha se lembrado da época em que o relacionamento com Deus era um momento satisfatório da sua vida. Talvez vinha-lhe à memória aqueles hinos cantados que tocavam ao seu coração, aquelas orações e as caminhadas animadoras na direção da casa do Senhor. E, ao se recordar destas coisas, dentro dele a sua alma se derreteu. A sua alma se derrete. Provavelmente foi nesse momento que o salmista avistou a corça. Que ele avista a corça, saltitante, perambulando pelo deserto, à procura de água. O salmista percebeu que ela balançava a cabeça num movimento impaciente, bramindo e gemendo, como se quisesse sugar do ar qualquer vestígio de umidade inexistente. Sem se dar conta que era observada, deixava vislumbrar ao salmista toda a sua agonia, toda a sua carência, toda a sua exaustão. De repente aquele homem se deu conta do seu problema, da sua necessidade, da sua situação. Ele enxerga com clareza, com nitidez, o estado do seu espírito refletido no dilema da corça no deserto. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Talvez muitos de nós estejamos como este homem, como este salmista. Aqueles que saudosos suspiram talvez por uma época em que desfrutavam de uma fé viva e sincera, marcada pela intimidade com Deus, pela felicidade no serviço e na comunhão com os irmãos. Talvez nós estejamos surpresos, sentindo a falta de algo que na verdade nunca cultivamos, valores, quem sabe, morais, práticas religiosas que não tivemos e desejamos ter, e vemos nas pessoas e desejamos isso para nós. E ainda existem aqueles que, mesmo sendo frequentadores assíduos da casa do Senhor, da igreja, anos a fio, jamais conseguiram ser felizes verdadeiramente. Conseguiram ser felizes verdadeiramente, realizados ou satisfeitos. Talvez nós estejamos assim. Talvez você esteja assim hoje.
inquieto, abatido. E nós precisamos meditar sobre qual é o verdadeiro estado da nossa alma. Nós precisamos fazer as perguntas que o salmista fez a ele mesmo. Nós precisamos fazer na nossa vida. E o salmista ele faz algumas perguntas. E uma delas é: quando voltarei a ver a face de Deus? Quando voltarei a ver a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O verso 2. A pergunta do salmista nos leva a pensar que ele preferia a oportunidade de ter acesso ao santuário de Deus, a todos os deleites, do que a todos os deleites provenientes das riquezas que o mundo poderia oferecer a ele. Prazeres e honras, louvor de homens e todas as outras coisas que o mundo poderia lhe oferecer. Ao dizer que ele bramava por Deus, ele está colocando todo o seu anelo, todo o seu amor, todo o seu desejo, toda a sua sede no Senhor. Ele busca ser atraído por Deus, reconhece a sua fraqueza e espera que Deus venha de encontro a ele. Quantas vezes nós estamos assim também, queridos? E parece que o salmista aqui está vazio. Ele precisa do toque de Deus, da presença de Deus, do encontro com Deus, para que ele seja renovado, para que ele seja restaurado, tenha a sua força restabelecida, para continuar na sua caminhada cristã. O fato é, queridos, que nós, em muitas ocasiões da nossa vida, nós estamos vazios. E muitas vezes nós preenchemos a nossa sede, porque nós temos sede de Deus, porque nós clamamos por Deus, a nossa alma deseja por Deus, ela anela por Deus, porque nós fomos criados para a glória de Deus, e nós necessitamos desta presença do Senhor na nossa vida, mas às vezes nós saciamos a nossa sede com tudo, menos com a face e com a presença do Senhor na nossa vida. Às vezes nós preenchemos a nossa sede com outras coisas do que com aquilo que realmente deve ser preenchido. Procuramos Deus, mas a pergunta que vem à mente é: será que realmente nós queremos encontrá-lo? Será que realmente nós desejamos, nós anelamos por encontrar o Senhor? Pesquisando sobre essa figura da corça, isso me chamou a atenção nesse texto. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, e algumas traduções trazem como corça ou cervo. Eu percebi que esse animal, ele necessita imensamente da água. E é interessante que ele percebe, ele sente a quilômetros de distância um lugar onde ele possa encontrar água. E ele busca isso intensamente, desesperadamente, até encontrar. Ele vai ao encontro daquilo que vai suprir as suas necessidades. Sabe, meus irmãos, o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias. Deus tem ministrado muito ao meu coração. E eu tenho ficado abatido em ver determinadas circunstâncias e perceber certas situações na minha vida e na vida de outros irmãos, na vida da igreja, em refletir algumas coisas. Parece que está tudo tranquilo. Está bom demais. A minha vida está boa, queridos. Acho que eu nunca tive tão feliz como eu estou. Mas esse é o problema. Está tudo muito bom. Está tudo muito tranquilo. E nós vamos nos acostumando com isso. E vamos deixando
levando a vida de qualquer maneira, nos deixando que outras coisas venham saciar a nossa sede por Deus, e tudo está muito bom, e vamos levando a nossa vida assim. Será que está bom mesmo, querido? Será que o mundo que nós vivemos está bom, está tudo tranquilo? Nós estamos em paz com tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: eu não tenho que estar em paz com o mundo que eu vivo. Eu não tenho que estar em paz com o meu pecado. Eu não tenho que estar em paz com a tranquilidade que se estabelece, com a vida conformada que eu tenho. Eu tenho que estar em guerra, lutando, bramando contra o meu pecado cada dia. Semana passada, eu estava aqui na igreja e um jovem chegou para mim: e aí, pastor, tudo tranquilo? Eu falei: tranquilo o quê, rapaz? Que tranquilo, irmão. Estou numa luta danada com o meu pecado, você perguntar se está tranquilo? O fato é esse, irmãos. Nós somos pecadores e nós nos esquecemos que nós temos que lutar contra o nosso pecado. Nós cedemos e começamos a beber de águas sujas. E sabe o que acontece? Satanás fica satisfeito. Fica satisfeito comigo e com você. Porque eu não incomodo ele. Deixa isso quieto aí. Esse aí nem em oração me atrapalha. Eu posso fazer o que eu quero. E ele fica satisfeito. Será que isso acontece só comigo, querido? Eu tenho ficado angustiado. Eu tenho ficado angustiado, querido, incomodado. Essa crise espiritual que o mundo vive, isso nos afeta. Isso nos afeta. Isso me alcança, isso me incomoda. Isso bagunça a minha vida. Respondendo à pergunta do salmista, se você reconhecer essa crise dentro de si mesmo, essa sede em seu coração, isso é um bom sintoma. Agora, se você não sente nada, alguma coisa está acontecendo de errado. Mas se você sente essa sede e se sente incomodado por Deus, impactado pelo Senhor, é porque alguma coisa aconteceu em você. Isso é um bom sinal. Isso aconteceu com o salmista. O salmista, ele clama: quando irei e me verei perante a face de Deus? Porque ele tem desejo de estar na presença do Pai. É sinal de que nós estamos vivos. É sinal que o Espírito Santo fala conosco. É sinal que nós somos amados. É sinal que Deus tem um propósito para a nossa vida e que nós desejamos por mais de Deus. No entanto, nós precisamos ser cautelosos para não matar a nossa sede de Deus em águas contaminadas, que prometem saciar a nossa alma, mas que no fundo envenenam, arruinam a nossa vida espiritual. E nós temos que nos lembrar que no deserto há muitas miragens. Às vezes nós vemos o que queremos ver, mas de fato não é o que Deus tem para nós. Por isso nós devemos ser cautelosos. Mas o salmista, lá no verso 5, ele pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? O salmista aqui em crise, ele faz perguntas a si mesmo. Essa é uma atitude inteligente, porque é sábio não culpar os outros pelos nossos fracassos. Se eu estou abatido, triste, se eu fracassei, se eu falhei com alguma coisa, eu tenho que ver onde é que eu falhei e o porquê falhei, não apontar para os outros. É interessante como o Espírito Santo trabalha na nossa vida, queridos. Ele nos faz perceber certas situações para que nós vejamos a realidade e sejamos então impactados pela palavra do Senhor. Se nos percebermos sedentos, se nós reconhecemos o vazio do nosso coração, se as coisas não correm bem, se não conseguimos encontrar o sentido, a cor, o gosto, a alegria na vida, nós devemos fazer perguntas. Onde tenho falhado?
Quando foi que comecei a me afastar da fonte espiritual? Quem sabe teve um momento onde você se dedicou mais, onde você buscou mais, onde você tinha uma vida intensa de oração, de leitura da palavra, de relacionamento íntimo com Deus. E algumas vezes as pessoas estão distantes de Deus porque simplesmente negligenciam aquilo que supre as nossas necessidades básicas. Porque nós damos prioridades às outras coisas e não aquilo que é essencial. Nunca pensaram ou jamais lhe foi ensinado que talvez nós devemos aprofundar essa comunhão com o Senhor. Hoje, meus irmãos, nós conhecemos de tudo, nós sabemos de tudo, nós temos informação a qualquer momento. É só você ir lá no Google e digitar a palavra, você sabe tudo. E nós temos muitas informações. Só que o fato é que nós conhecemos tudo, praticamente tudo, de maneira superficial. Nós não nos aprofundamos. Nós não vamos além. Nós nos contamos com aquilo que recebemos. Há pessoas que estão distantes de Deus. Porque apesar de procurarem muito por Deus ao longo da vida, fazem de forma equivocada e nos lugares errados. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Você já fez essa pergunta? Já conseguiu identificar o que falta na sua vida? Quando nós paramos para refletir no estado de abatimento da nossa alma, nós acabamos por reconhecer que o mesmo acontece por causa de um distanciamento do Senhor. Por causa de um distanciamento do Senhor. E essa conclusão nos inquieta, nos incomoda, e se finalmente ela acaba por nos fazer querer consertar as coisas, por desejar eliminar essa distância, esse distanciamento, ela nos empurra na direção de uma terceira pergunta. O teu Deus, onde estás? O teu Deus, onde estás? Quem que perguntava a ele sobre o paradeiro de Deus? O verso 3 diz: assim as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Homens ao seu redor, as próprias lágrimas. O fato é que no deserto você fala com você mesmo. Quem assiste novela aí sabe, né? Já viu? O indivíduo está na novela, não é só na novela, o indivíduo fala sozinho, né? Está falando, ele está pensando, ao invés de pensar, ele fala. No deserto é assim também. Você fala com você mesmo. Às vezes a gente se pega assim. O que está acontecendo? Não, estou pensando alto. Mas no deserto, nós falamos sozinhos. Você fala com você mesmo. Você fala com você mesmo. Mas você fala com Deus. Onde o Senhor está? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Onde o Senhor está, querido? Aqui na igreja? Onde o Senhor está na sua vida? O fato é, meu amado, que muitas vezes nós não sabemos onde está Deus. Nós não sabemos onde Ele está. Não sabemos onde Ele está porque nós temos buscado tudo, menos Ele. Mas aí você pode dizer: pastor, eu estou aqui todos os domingos, eu frequento todas as programações da igreja. Meu querido, eu não estou falando de estar numa programação ou num culto público, porque nós cremos que Deus está aqui. Mas eu quero ir além disso. Onde Deus está na sua vida? Onde Deus está na sua vida? Eu estou falando do lugar secreto. Eu estou falando lá do seu quarto. Eu estou falando daquele momento onde ninguém te vê. Eu estou falando naquele momento onde você precisa agir e as pessoas não sabem que você é cristão.
e você tem que fazer o certo e ninguém está te vendo, onde é que está Deus naquele momento da sua vida? Sabe o que acontece, queridos? Nós temos uma tendência enorme de racionalizarmos muito o nosso relacionamento com Deus. Nós falamos que podemos louvar a Deus de várias formas. E podemos sim. É fato. Mas isso às vezes serve de desculpa para nós não nos derramarmos na presença de Deus. Isso serve de desculpa para dizer que nós não temos tempo para orar ou que nós oramos em qualquer momento. Querido, é importante você ter relacionamento com Deus, é importante você derramar a sua alma aos pés do Senhor, aos pés da cruz. É importante você debruçar e gastar tempo na leitura da palavra do Senhor, você ter esse relacionamento pessoal, íntimo com Deus, no dia a dia, na sua casa, no seu quarto, onde você estiver. É importante isso para nós. Nós parece que estamos anestesiados, queridos. Nós precisamos encontrar Deus na oração, na palavra, na nossa adoração pessoal. É necessário que nós assim caminhemos, queridos, para que sejamos mais crentes, mais consagrados, para que tenhamos um relacionamento mais íntimo com Deus, para que comecemos a perceber verdadeiramente com quem nós devemos guerrear, para que nos tornemos angustiados por causa do nosso pecado. Parece que nós começamos a ficar cauterizados na nossa mente, na nossa consciência, e não percebemos mais onde estamos caminhando e onde estamos trilhando na nossa vida. Nós agimos mal com os outros, nós falamos e magoamos as pessoas, nós pecamos muitas vezes e nós não olhamos para a nossa vida e revemos essas atitudes para pedir perdão, para nos consagrar ao Senhor. E nós investimos tanto tempo em tantas coisas que não edificam a nossa vida, que não trazem mudança para a nossa vida, e só tem desfragmentado a família, tem desfragmentado a nossa vida, tem acabado com o nosso relacionamento com Deus. É só você fazer um balanço na sua semana. Quantas horas você gasta na frente da televisão? E quantas horas você gasta orando, investe orando e lendo a Bíblia? Quantas horas você gasta na internet? A internet é uma bênção, queridos. Mas a gente tem que ter equilíbrio e saber usá-la. A internet tem sido um ladrão do meu tempo. Um ladrão do meu tempo e me rouba tempo na presença do Senhor. Às vezes o programa preferido que eu gosto de assistir tem roubado o meu tempo. Às vezes nós temos que desligar a televisão, queridos, e irmos buscar a face do Senhor. O reverendo Arival pregava aqui sexta-feira no culto da família. E ele estava dizendo que nós temos terceirizado a educação dos filhos. A gente contrata uma empresa, nós terceirizamos, nós contratamos uma empresa. A empresa se chama igreja. E a gente traz aqui na igreja e diz assim: pastor, está aqui o meu filho. O senhor cria nos caminhos do Senhor. E eu quero que ele seja crente, hein? E ai do Senhor se ele se desviar, hein? Não dou mais meu dízimo aqui. Vou dar o meu dízimo em outra igreja. Não, filho, pode ficar tranquilo. Nós vamos educar ele direitinho. Meu querido, o reverendo Arival disse que a fé começa em casa. E nós nos esquecemos disso. Que a fé começa em casa. No culto doméstico, na leitura da palavra, no exemplo que nós damos. Meu amado, nós devemos investir tempo naquilo que edifica a nossa vida espiritual. A palavra de Deus, ela afirma que Deus não está longe. Às vezes parece que o Senhor está longe demais. Mas a Bíblia diz que Ele não está longe, Ele está perto. Nós é que temos nos distanciado de Deus. Eu me lembro de Adão,
Na virada do dia, quando o Senhor chega, onde é que você estava, Adão? Adão estava se escondendo de Deus, porque tinha errado, e às vezes nós ficamos assim. Mas Deus, Ele é gracioso, Ele é amoroso para conosco, meu querido. E Ele diz, vem. A Bíblia diz que Deus está próximo dos contritos, dos abatidos de espírito. Onde está o teu Deus, querido? E a última pergunta que eu gostaria de ver que o salmista faz nesse texto. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Se sabemos que a nossa crise espiritual resulta desse distanciamento da presença de Deus, distanciamento de Deus, e que através da fé em Cristo essa distância, ela é superada, ela diminui, e nós nos aproximamos, então nós devemos fazer a pergunta, por que continuar adiando a nossa rendição ao Salvador, se nós o buscarmos, Ele se aproximará de nós? Na linguagem dos adolescentes e dos jovens, talvez esse salmista, esse homem, chegou no momento que ele deu um clique, ele se ligou, a ficha caiu, ele entendeu, ele compreendeu. Meu amado, é necessário para que você se aproxime de Deus, você perceber a sua necessidade de buscar a Deus, de saciar a sua sede na água da vida, na água que pode realmente saciá-lo para a eternidade. O Senhor tem a maneira de falar com cada um. Tem a maneira de tratar. Isso talvez possa ser simples, ou possa ser de um jeito difícil. Para que você compreenda o que precisa ser compreendido. Nós necessitamos buscar, suspirar, desejar pela água que sacia a nossa sede para a eternidade. O salmista regressou a Sião, onde reencontrou a sua família, o povo de Deus, a casa do Senhor, a satisfação espiritual. Os seus dias de exílio, de deserto terminaram. O seu período de provação no deserto chegou ao fim, e ele teve a coragem de fazer as perguntas certas. As perguntas certas. A sabedoria de reconhecer as verdadeiras respostas e a determinação de tomar a iniciativa correta. Isso é o que Deus espera de mim e você. Que façamos as perguntas certas em meio às crises que nós enfrentamos. Eu não quero deixar ninguém aqui triste, sobrecarregado, muito pelo contrário, querido. Eu quero que você perceba a sua real necessidade e que você busque aquilo que nós devemos buscar de fato. Que não sejamos ludibriados, enganados, seduzidos por Satanás. Que bebamos sim da água que sacia nossa sede verdadeiramente. Que tenhamos, que a cada dia o nosso desejo por Deus seja enorme, imenso, que nós possamos ansiar como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e verei a face do Senhor? Eu quero isso para a minha vida, querido. Eu quero desafiá-lo nessa noite a buscar isso. A buscar isso. Quero convidar você a curvar sua cabeça nesse momento. Eu quero convidar o grupo de louvor que já vem à frente para cantar o cântico final. Mas antes do cântico eu quero orar com você, querido. Eu quero que você faça nessa noite desse cântico que nós vamos entoar agora uma oração. Dizendo que mais perto você quer estar de Deus, que perto você quer estar de Deus, como você quer estar de Deus. Senhor, a nossa alma está abatida, Deus. E nós temos sede de Ti, Senhor. Nós carecemos e necessitamos da Tua presença, Pai. Que possamos entender realmente o propósito do Senhor para a nossa vida, Deus. Que o Senhor nos incomode, Deus. Para não estarmos conformados, satisfeitos com a vida que nós temos levado.
às vezes está tudo muito tranquilo, tudo muito bom, mas Deus, nós queremos estar vigilantes, atentos, para nós buscarmos aquilo que é essencial, para que o mundo, ó Senhor, todos os prazeres, aquilo que nos tira o foco, Senhor, não venha nos atrapalhar de buscar a Tua face, de buscar a Tua presença, de sermos mais crentes, mais consagrados, mais dedicados ao Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Fale conosco, Senhor. Que ao sairmos daqui, Deus, possamos assim viver em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar o Senhor, queridos. Jesus, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Senhor, nós sabemos que tudo que nós ofertarmos ao Senhor,
ainda é pouco perto daquilo que o Senhor fez por nós. Mas nós queremos ir além de onde nós temos estado, Senhor. Que o desejo de cada um nesta noite seja esse. Espírito Santo de Deus, toque na vida de cada um, de cada irmão aqui, de cada pessoa que entrou nesse tempo, para que entregue mais do que tem entregado. Em nome de Jesus, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito repousem sobre a vossa vida hoje e sempre, por toda a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra. Amém e amém.